Então, Salmo de número 142, do verso 1 ao verso 7, eu vou fazer a leitura e convido os irmãos a continuarem atentos, prestando atenção para aquilo que Deus vai nos falar através da sua bendita palavra. Diz assim a palavra do Senhor: Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor, derramo perante ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmurece o espírito, conheces a minha vereda, no caminho em que ando, me ocultam armadilhas. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Amém? Pai, muito obrigado por tua palavra e eu te peço mais uma vez que o Senhor fale conosco por misericórdia e graça. Dá-nos entendimento desta palavra, compreensão. Que o teu Espírito, ó Deus, nos traga entendimento, a iluminação e nos dê a capacidade de poder compartilhar. Senhor, tu que conhece o mais íntimo e o mais profundo de cada irmão e irmã e amigo, familiares que estão nos ouvindo nessa noite. Que o Senhor alcance o profundo da sua alma, ó Deus, e possa libertá-las, talvez do cárcere que possa estar vivendo. Como esse salmo nos diz, Deus, que o Senhor fale de uma maneira especial no coração de cada um, principalmente ou a partir de mim. Pai, em nome de Jesus, nós te oramos confiados de que o Senhor está conosco e que teu Espírito é o nosso guia, há de nos iluminar e de nos ensinar e guiar em toda a verdade. Em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor e te agradecemos. Amém. Irmãos, Deus pôs essa palavra no meu coração nessa noite, para compartilhar com você essa noite. Eu já tinha meditado nesse texto e hoje estava mais uma vez relendo esse texto. E ele falou muito ao meu coração de uma forma especial e eu gostaria de poder compartilhar basicamente uma meditação particular do meu coração para o seu coração, primeiro do coração de Deus para o nosso coração, é claro. E principalmente nesses dias que estamos vivendo hoje, dias de angústias, dias de tristezas, embora nem todos estejam vivendo pessoalmente um cárcere na sua alma, talvez a tua alma não esteja angustiada de alguma forma, talvez você não esteja passando por perseguição, mas fato é que coletivamente as nossas almas têm se entristecido bastante. Muitas pessoas estão completamente angustiadas diante desse quadro de pandemia que estamos vivendo no nosso século. Creio que muitos de nós nem sonhávamos em presenciar o que temos presenciado hoje. Notícias tristes de pessoas próximas nossa. Hoje mesmo eu recebi uma notícia de que um amigo de muito tempo, jovem, mas que estava no grupo de risco, foi ceifado também por essa pandemia. Então nós temos notícia de pessoas próximas, até pessoas que não conhecemos, mas é um fato e é uma realidade, e que isso tem abalado a estrutura de muitas pessoas, principalmente de muitos cristãos. E além disso, nós temos também não focado apenas, é claro que esse problema dessa pandemia é um dos problemas sociais que nós temos vivido, mas não é o único. Não é o único gigante que nós estamos vivendo, existem outros problemas que assolam a sociedade, assolam o indivíduo, sem escolher cor, raça, etnia, extrato bancários, classe social, enfim, intelectual. Não escolhe endereço, não escolhe mansões ou casa pequena, ou seja lá quem for. O problema atinge a todos. Todos nós somos alvo de passarmos por tribulações, por passarmos por lutas, por passarmos dificuldades. Enquanto estivermos nessa terra, nós estamos aqui tendenciosos a isso.
Esse salmo tem nos ensinado, não apenas esse, mas muitos salmos. Tem uma coisa que os salmos não nos ensina, não conseguir escapar do problema. Na verdade, a maioria dos salmos ele nos ensina a sair no meio dos problemas, como reagir diante de um quadro de angústia, diante de uma situação que muitas vezes nós estamos angustiados. Como eu disse, essa pandemia não é apenas um quadro da sociedade ou o único gigante. Nós temos visto, e o texto vai nos levar a entender, de que é um quadro de depressão praticamente. Aqui ele está deprimido, talvez não vivendo em depressão, mas em um momento, em um estágio de depressão, a situação que o salmista vivia. E nós temos presenciado hoje que esse problema ele é originário de várias situações, não apenas emocionais, até fisicamente mesmo, como por outras questões, que é a depressão, e que hoje tem alcançado de uma forma geral a praticamente 15 a 20% da população no mundo. Então, e tem sido uma das principais causas de suicídio. Então, nós não temos encarado apenas a pandemia que estamos vivendo hoje como um dos problemas ou o principal problema. A vida continua com seus percalços e nós estamos aqui para enfrentá-los. Enquanto estivermos aqui, como eu disse, estaremos enfrentando todas essas situações e toda sorte de pandemia. Temos ouvido até mesmo dentro do nosso meio pastores que têm tirado a sua própria vida diante de um quadro agudo de depressão. A depressão ela tem vários níveis. Para alguns, às vezes, um nível mais suave, mais leve e que pode atravessar em pouco espaço de tempo e ser curado. Mas existem níveis de depressões muito mais aguda, muito mais profunda e que demora. E nós precisamos encarar a depressão não de uma forma simplista, como principalmente muitos cristãos têm a dificuldade de encarar, e o preconceito até de não aceitar e não entender e não ver de bons olhos quando se diz que crente fica deprimido. Então, antes de qualquer coisa, ela pode ser gerada por várias situações, até por uma situação espiritual, por perda, por questão de pecado, que inclui a questão espiritual, por alguma perda, até mesmo por distúrbios patológicos. Fato é, queridos, que é uma situação real e que tem ceifado filhos, pais, mães, amigos, irmãos. E o texto nos mostra uma saída. Embora seja uma doença que tenha várias origens, mas ela tem que ser vista como uma doença, temos que começar a ver como uma doença, que tem cura e tem tratamento, tanto no meio científico, mas não podemos também olhar esse problema e o mal da depressão apenas com o olhar científico. Nós precisamos acreditar e a tratar desse problema a partir das escrituras, porque se tem alguém mais especialista, psiquiatra, psicólogo maior e mais especialista que Jesus, não existe. Então, a Bíblia diz que a palavra do Senhor restaura a alma. E essas doenças, elas atuam no campo das nossas emoções, gerando profunda tristeza e angústia. E nesses salmos que nós lemos, o Salmo de Davi, esse texto vai nos contextualizar o que Davi está vivendo, qual o período que Davi está vivendo. Ele situa-se no período em que Davi está sendo perseguido pelo seu sogro. Ele, em alguns momentos, nós vamos ver na história de Davi, na relação de Davi e o seu sogro Saul, muitas vezes Saul, possuído por espírito maligno, intentava contra a vida de Davi, e outras horas abraçava Davi, e muitas vezes Davi tangendo a harpa, tocando o seu instrumento em louvor a Deus, Saul era liberto daquele espírito que o oprimia. E então, queridos, muitas vezes, contrário a isso, Saul investia contra a vida de Davi. E Davi está vivendo aqui agora uma situação, por causa do seu sogro que intenta matá-lo, não mostra exatamente o que estava acontecendo.
o que o texto nos diz é que Davi foge. E diante dessa perseguição, diante de tudo que Davi tem vivido, ele busca um abrigo e se esconde nas cavernas. Aqui provavelmente ele possa estar escondido na caverna de Adulão, onde ele encontrou abrigo para fugir do seu sogro que intentava contra a sua vida. Davi era um servo de Deus, Deus havia chamado, era um homem que temia Deus, tinha grandes experiências com Deus e inclusive tinha grandes promessas. Mas o caminho de Davi até a conquista de Davi, dos sonhos de Deus para a vida de Davi, houve vários percalços, houve tantas situações adversas, houve momentos difíceis, houve momento de conquista, houve momento de vitória, mas houve momento que Davi foi esquecido, houve momento que Davi foi completamente rejeitado, e aqui ele teve que fugir, se esconder e experimentar não apenas a solidão física dentro de uma caverna escura, úmida e fria, mas também ele sentia-se aprisionado, como se a sua alma estivesse presa dentro de uma caverna estreita. E essa ideia de tribulação era exatamente estar num lugar apertado, estar num lugar que oprimia. E não apenas ele se encontra aqui numa caverna, fisicamente falando, mas a sua alma estava encarcerada. A sua alma estava completamente abatida, de uma maneira que ele expõe que toda essa angústia na sua alma e a opressão da sua alma, o cárcere que aprisionava a sua alma, fazia com que ele sentisse cada vez mais enfraquecido, sem força, sem vigor, diante de tudo que estava passando e de uma forma completamente injusta. E Davi então se esconde naquela caverna até que passe essa fase. Outros homens de Deus também correram para a caverna. Por exemplo, Elias, depois de uma experiência extraordinária com Deus, desafiando os 450 profetas e matando ao fio da espada, ele é ameaçado pela esposa do rei Acabe, Jezabel, que prometeu tirar-lhes a vida. Então ele fica angustiado, ele deixa o seu moço e vai andar 160 quilômetros aproximadamente de onde ele estava para se esconder numa caverna. E pediu a morte, queria desistir de tudo. Perdeu o sentido da vida, perdeu a vontade de viver, perdeu a empolgação pelas coisas. Era o que Davi estava mostrando. E assim como esses homens na Bíblia viveram essas situações e eram homens de Deus, o quadro de Elias era um quadro de extrema depressão, porque ele pede a morte e está disposto a morrer, mesmo depois do primeiro incentivo que Deus deu, colocando o anjo, ele tendo a visão de um anjo, tendo o alimento dos céus, ele come e bebe, mas ele não está disposto a reagir e a viver. E ele deita ali e está angustiado, está desistindo de tudo, desistindo da vida, desistindo do ministério, desistindo do propósito dele, do propósito que Deus tinha na vida dele. Para ele era o final, para ele era um ponto final na sua história. Ele pensava que ele acabaria da pior forma possível, um homem que tinha vivido experiências extraordinárias, talvez um dos profetas na Bíblia que nós já vimos ter grandes experiências profundas com Deus. Não esperava acabar dentro de uma caverna e disposto a morrer e com o final do seu ministério. Mas Deus o alcançou dentro da caverna. E ali o final de Elias foi extremamente diferente do que ele sonhou para ele, que foi levado ali por um redemoinho de fogo, que se tornou uma simbologia, um símbolo, um prenúncio da do glorioso arrebatamento que a igreja, a noiva de Cristo, sofrerá. Fato é, queridos, que assim como esses homens viveram, homens que foram chamados por Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, cheios da graça de Deus, com a vocação do Senhor e cheio de promessas, eles tiveram altos e baixos, eles passaram por vales, passaram por desertos, mas passaram por momentos bons, por águas verdejantes. E o texto desses salmos que nós lemos, Salmo 42, vai mostrar também que Davi vive em uma das suas profundas sensações de desamparo, de isolamento, tanto físico quanto da sua própria alma existencial, dentro de uma caverna escura, fria e úmida.
esquecido por todos, e isso tem expressão aqui mesmo, como ele revela que as pessoas, olhando à sua direita, não havia nenhum auxiliador, não havia nenhum dos seus ajudadores que se importassem com o seu problema, que estivessem comprometidos com ele naquele momento mais difícil que ele estava vivendo, sofrendo uma perseguição, sendo injustiçado. Esse homem traz lições extraordinárias para a minha vida e para a sua vida. Observa primeiro o que ele vai nos ensinar nos primeiros versículos. Olha o que o texto nos diz. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante ele a minha queixa. À sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmurece o espírito, conheces a minha vereda? No caminho em que ando, me ocultam armadilhas. Esses 3 primeiros versículos vai mostrar o tom da urgência, da necessidade que esse homem tem, mas também aqui há um jogo de palavra no hebraico, quando ele diz, ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Então, aqui é um jogo de palavras, na estrutura hebraica, que vai dar ênfase em 2 aspectos. Primeiro, a urgência da sua necessidade, o clamor em alta voz. E segundo, quando ele diz ao Senhor, suplico, é mostrando para quem, trazendo ênfase a quem ele estava clamando. Então, queridos, diante da crise, diante dos desertos da vida, dos dilemas da vida, esse texto nos mostra algumas coisas. Primeiro, nós vamos perceber que Davi, diante de tudo isso, mesmo sendo injustiçado, nós não vimos aqui Davi sentar-se em cima do seu problema e ficar supervalorizando o seu problema e manter-se inativo, parado porque estava vivendo uma injustiça, curtindo a autopiedade, se autodepreciando. Ele não chafurdou na sua amargura de autopiedade. Ele não mergulhou nas profundezas da sua autopiedade, da sua autocomiseração. Ele também aqui, nós vamos perceber que ele não fez, foi duvidar em nenhum momento da fidelidade de Deus e não duvidou também do amor de Deus por ele. Nessa queixa de Davi, nessa oração de Davi, nesse momento de derramamento de Davi, nós não vamos ver nenhuma dessas coisas que eu falei na vida de Davi, que muitas vezes estão presentes na minha vida e na sua vida. Muitas vezes, diante de uma crise, nós tomamos o caminho errado. Muitas vezes, na crise, nós temos tendência a uma postura errada, supervalorizar nossas crises, colocar o problema de lado e manter-se inativo, inoperante, inerte diante das lutas, sentado, como eu costumo dizer, com a boca, como dizia o poeta Raul Seixas, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Então, ele não faz isso. Uma outra coisa que ele não faz é mergulhar, queridos, na sua crise de amargura e autopiedade. Então, a gente não observa ele falando sobre isso. O que nós temos de pista do que ele estava vivendo é que, primeiro, ele estava vivendo uma situação completamente difícil. Isso ele estava vivendo, tá? É isso que a Bíblia diz, era um problema grave a ponto que corria risco de vida, a ponto dele se refugiar na caverna e se isolar na caverna. Então é um problema extremamente sério que levava a sua alma a esmurecer-se. Uma outra pista que nós temos é que havia uma conspiração, pessoas que ajudaram a tornar o seu problema muito grande. E a maioria dessas pessoas que tornaram seus problemas grandes eram pessoas que diziam ser amigas de Davi. Talvez tenha sido um quadro completamente triste para Davi, saber que as pessoas que andavam com ele, que juravam fidelidade a ele e diziam ser amigas dele, acaba esquecendo dele e algumas conspirando
contra ele. E nós entendemos que nessa fase terríveis, que nos sentimos isolados, encarcerados, tanto fisicamente como existencialmente, nas profundezas do cárcere, a nossa alma se encontra alojada, nós o que mais precisamos são de pessoas, amigas que estejam do nosso lado, familiares que estejam sempre conosco, trazendo palavra, estendendo as mãos para nos ajudar a sair dessa crise. E aí isso aumenta o grau de tristeza de Davi, de profunda tribulação que ele estava vivendo. Um outro quadro que mostra, que agrava essa situação de Davi, é que nenhuma das pessoas que possivelmente ele esperava que fosse favorável a ele, que tomassem as suas demandas, que lutassem a peleja por eles, não se importava com ele. Não se importava com ele. Então havia um isolamento aqui social, havia um isolamento emocional, afetivo, e ele vivia um quadro depressivo, um quadro de angústia, e o problema era real. Embora nós não vamos ver aqui Davi se lamentando do problema e se tornando impotente e inerte do problema, nós não vamos ver também ele negando a existência do problema. O problema existia, a situação era desfavorável para ele e não havia ninguém que olhasse para ele e que saísse a seu favor para interceder por justiça. Então ele sentia-se só, sentia-se traído, sentia-se rejeitado, sentia-se injustiçado e agora estava vivendo uma solidão profunda no fundo de uma caverna. Mas algumas coisas na vida desse homem servem de exemplo para a minha vida e para a sua vida. Porque, queridos, uma coisa eu tenho certeza. Cada um de nós, mais cedo ou mais tarde, caso você não esteja atualmente passando por isso, vai passar por dificuldade em algum momento da sua vida. E aqui nesse salmo encontramos Davi com grande dificuldade, como eu disse. Então, o que me chama a atenção e que eu gostaria de chamá-los para ler comigo aqui o verso 1 ao 3, o que nos faz diante de crises profundas, que nos faz vencedor, o que faz com que você e eu sejamos retirados muitas vezes de uma situação literal de caverna ou figurado de caverna, tanto físico como existencial, algo que nos limita, algo que nos sitia, algo que está ali como fator de nos minar a força, de roubar a nossa alegria, de roubar a nossa expectativa, de roubar a nossa esperança, de tirarmos a vontade de viver, a vontade de continuar sonhando e nos enfiarmos dentro de uma caverna. O que pode fazer? Quais os passos? E a primeira coisa que eu vejo que Davi faz e que me chama a atenção e que eu gostaria de compartilhar e que Deus falou ao meu coração, a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção é exatamente isso. O verso 1 ao 3, vamos ler. Diz assim: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor, derramo perante Ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação, quando dentro de mim me esmurece o espírito, conhece a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam armadilhas. Então ele sabia exatamente do problema que estava vivendo, que era grave, sabia que tinham pessoas conspirando, armando ciladas contra ele, perseguidores, perseguiam a sua vida, queriam destruí-los, queria destruí-lo, queria tirar sua vida, e havia pessoas que não estavam importando com ele, aquelas pessoas que diziam ser amigas, ele sente essa necessidade. Mas aí ele nos mostra um caminho, diante da dificuldade, diante da luta, diante de tantas coisas que ele passou, é um caminho que eu e você podemos entender. A primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção, primeira lição, é que nós precisamos entender que temos uma saída, que temos, queridos, um norte, que temos um porto seguro. É exatamente isso que ele faz. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor e derramo perante Ele a minha queixa, e a sua presença exponho as minhas tribulações. Então a primeira lição que eu gostaria de compartilhar com você é que eu e você, nós não podemos esquecer qual é o caminho do trono da graça de Deus.
Embora esse homem estivesse vendo tribulação, essa não é a primeira situação adversa que Davi vive. Essa é mais uma de tantas situações difíceis que Davi viveu, até o dia em que o Senhor chamou, ungiu para ser rei, até ele se tornar rei. E mesmo depois de rei, ele teve que se exilar, ele teve que fugir, muitas vezes deixar ali a sua promessa, aquilo que Deus havia cumprido na vida dele, e ele deu como perdido muitas vezes. Então, o que eu quero que você e eu nessa noite, diante dessa meditação, essa reflexão, diante desse quadro de pandemia, você não pode ficar simplesmente colocando preso como sumiu a palavra agora da minha mente, uma represa, com seu sentimento aflorando, querendo derrubar as muralhas e você sentindo-se apertado. Davi vai nos ensinar o caminho do trono da graça. Então você não pode esquecer o caminho do trono da graça, o caminho do seu esconderijo, para que você chegue e encontre abrigo debaixo das asas do Senhor, da sombra do Senhor. Então Davi sabia o caminho, embora ele estivesse numa caverna, o seu esconderijo dos ataques de Saul, seu sogro, e do seu exército, daqueles que conspiravam e amavam a cilada, a segurança de Davi, embora estivesse na caverna, ele não estava dizendo que era caverna, mas ele sabia que o Senhor era a rocha da sua vida. E mesmo sendo servo de Deus, passando por tribulações, nós vamos nos esconder em cavernas, pessoas se levantarão contra nós, e até mesmo aquelas pessoas que chamamos de amigo podem armar ciladas para mim e para você, que podem tentar nos destruir. Mas o texto nos mostra que, apesar disso, ele sabia que tinha um porto seguro. Ele sabia qual era a bênção de poder clamar ao Senhor. Meus irmãos, nós somos bem-aventurados porque nós temos o privilégio e temos acesso a Deus, que foi inaugurado através de Cristo na cruz, que por causa da sua morte tornou a nos reconciliar com Deus, e hoje nós temos acesso a Deus, o Espírito que intercede por nós. Você não pode esquecer o caminho da graça, o caminho do trono da graça do Senhor. E aí, sabendo o caminho da graça do trono do Senhor, diante das nossas lutas, nós temos que chegar com ousadia diante dele, com o coração quebrantado, com o coração contrito, dizendo que ele é o nosso esconderijo, dizendo que ele é o nosso porto seguro. Então a primeira coisa que Davi faz na crise, que me desafia, e que você tem que fazer nesse momento de pandemia que está vivendo, e de um isolamento social, e talvez um isolamento até mesmo emocional, sentindo-se esquecido, solitário, com medo, problemas que estão batendo na sua porta, situações completamente adversas, que esmaga a tua alma, que destrói a sua alegria, que mina a sua força, que você se sente fraco, abatido, cansado. É o que ele vai dizer. Aqui estamos diante de um homem que está prestes a entregar o ponto, mas ele não entrega. Por quê? Porque ele sabe que a sua segurança, a sua resposta, quem vai valer por ele, quem vai interceder por ele, quem vai de fato se interessar pela sua causa, o seu socorro não estava nos homens, mas está no Senhor. E o texto nos ensina então que a primeira coisa que faz com que eu e você possamos ser vitoriosos dentro de cavernas, tanto físicas como existenciais, exílios, abatimento, depressão. Nós sabemos aqui, eu não estou sendo simplista, mas depressão trata-se com remédio, mas com oração, com fé em Deus também, nos ajuda, ok? Então esse homem, ele sabia que Deus tinha cura para a sua alma, era alguém que ele podia compartilhar as suas tribulações, as suas angústias, a tal ponto dele dizer que dentro dele se esmorecia, como diz o próprio verso 3, quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. Então o que importava para Davi não era se justificar diante dos seus acusadores, mas saber que Deus conhecia os seus caminhos. E Deus não conhecia apenas os seus caminhos, mas Deus também conhecia o caminho da saída da caverna que ele estava vivendo. Uma caverna existencial e emocional, porque ele não estava apenas
ali vivendo um problema dentro da caverna por causa dos seus inimigos que tentavam matá-lo, mas as suas emoções agora estavam consumindo, estavam roubando-lhe a força, estava exprimindo esse homem, mas ele entende que o caminho ainda é a oração. E a Deus, você não pode esquecer que quem pode tirar você de uma caverna, tanto física quanto existencial, é este Deus. E a primeira coisa que Davi nos ensina então é saber que você e eu não podemos esquecer do caminho do trono da graça. É ali que as nossas almas são curadas. É ali que nós derramamos. Ele estava transbordando. Ele estava como um grande pólvora a ponto de explodir, de sucumbir. E esse homem então acha o seu escape para derramar a angústia da sua alma. E ele então diz: ao Senhor ergo a minha voz. Ele fala em voz alta. Deus quer me curar, Deus quer abençoar a sua vida. Mas muitas vezes nós não temos o hábito de correr para Deus, para clamar. É a bênção de poder falar com Deus. Nós somos bem-aventurados porque temos esse acesso a Deus, porque podemos falar com Deus, porque podemos compartilhar com Deus. Pior coisa é passar por tudo isso e não ter com quem conversar, não ter com quem desabafar. E muito melhor ainda é conversar e desabafar e derramar diante daquele que tudo pode, daquele que conhece as nossas queixas, se as nossas queixas de fato elas são justas ou não são justas, se as nossas queixas são de fato legítimas ou ilegítimas, porque todos nós temos muitas queixas, e muitas das nossas queixas elas não são reais, elas não são legítimas. Muitas das nossas queixas, elas estão muitas vezes baseadas na expectativa, não no que as pessoas fazem em nós, mas como nós administramos aquilo que ela faz conosco. Não com que as pessoas nos decepcionam. As nossas queixas muitas vezes não tem nada a ver com o que as pessoas fizeram conosco. Tem a ver muitas vezes com porque nós esperamos demais das pessoas, criamos expectativas nas pessoas, aquilo que elas não vão nos dar, aquilo que elas não podem fazer por nós. E as nossas queixas muitas vezes, quando nós corremos para Cristo para derramar diante de Deus as nossas queixas, Ele vai dizer, vai nos mostrar coisas grandiosas, vai nos mostrar o seu propósito, vai nos mostrar os nossos ideais, nós vamos sair dali conscientes de que aquelas queixas de fato elas não são reais, não são motivos de nos levar a cavernas. Então, queridos, o primeiro passo que Davi nos ensina é clamar. O primeiro caminho a sair da crise, a sair das cavernas e tanto da angústia da sua alma, da situação de depressão que esse homem estava vivendo, um quadro depressivo. E aqui é claro que o texto não vai dizer que ele era, na sua vida cotidiana, era alguém que tinha algo de depressão, mas houve um período aqui, em um momento e fase da sua vida que ele ficou completamente depressivo, de tal maneira que a sua força esmureceu, o seu espírito se abateu, foi-se a força do seu espírito, mas ele se derrama em Deus. É como uma grande represa que está ali reprimindo as forças das águas. Ali a sua alma estava reprimida, as suas emoções, seus sentimentos de dor, de tristeza, de solidão, de angústia. Mas ele encontra o refúgio, ele encontra o escape, aonde pode derramar. E ali ele se derrama diante de Deus. Então convido você, meu irmão, que esteja vendo qualquer quadro hoje semelhante a esse de crise existencial, física, na área da saúde, financeira, ministerial, nos relacionamentos conjugais, ou seja lá, profissional, qualquer área que você possa estar vivendo, que está te consumindo, e você tem a sensação de que as pessoas se esqueceram e que ninguém se importa com você, saiba de uma coisa, Deus se importa com você, você tem a quem clamar. Encontre o caminho do trono da graça, através de Cristo Jesus. Amém? Busque a solução em Deus, e Ele pode todas as coisas. O Senhor diz que se a nossa mãe, o nosso pai, nos desamparar, Ele nos recolherá nos seus braços. Então Deus pode nos dar abrigo seguro. É nele
que Davi encontrou refúgio. E é lá que você pode encontrar refúgio. Primeira coisa que ele fala: derramo perante ele a minha queixa. E aí então ele vai dizer exatamente isso. Não apenas coloca o clamor, apresenta diante de Deus, mas derrama sua súplica, derrama as suas queixas e apresenta a Deus as suas tribulações. Às vezes nós vamos correr para procurar A e B para falarmos das nossas queixas acerca de A e de B, ao invés de ir para o pé da cruz, para o trono da graça, derramar nos pés do Senhor as nossas queixas. Por isso, muitas vezes, não temos vitória. E esse homem consegue sair de um quadro desesperador, de angústia, de tristeza, de morte, de depressão, porque ele escolhe, sabe que é bem-aventurado, tem a felicidade, tem o privilégio de saber que pode clamar a um Deus, que tem um porto seguro. E eu estou aqui nessa noite para dizer que você tem um porto seguro. Você que está desesperado, você que deixou essa pandemia a controlar suas emoções de tal forma que você está desequilibrado. Olha, corra, você está precisando encontrar o caminho do trono da graça e derramar perante a Deus as suas queixas, as suas angústias e as suas tribulações. É nele que você encontrará a saída. Ele diz assim: porque tu conheces a minha vereda. O Senhor sabe o caminho que eu ando. Mas não apenas isso. O Senhor também conhece o caminho da saída desta caverna existencial, emocional e física. Amém? A segunda lição que eu vejo nesse texto é que, embora ele esteja vivendo um quadro de injustiça, um quadro extremamente crítico e grave, meus irmãos, no verso 3 ele diz: quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda, e no caminho em que ando me oculta. No caminho que ando me ocultam armadilhas. É a confiança de alguém que já provou Deus, que já experimentou tanto o primeiro caminho do trono da graça, como também dizer que Deus conhece a sua história. Deus conhece os seus passos, Deus conhece as suas circunstâncias, Deus conhece a circunstância que você está vivendo, o caminho que você vive. E não apenas o caminho que vive, mas a saída desse caminho. Nós vamos perceber também que esse homem mantém firme a sua esperança em Deus. Ele mantém firme a sua fé, porque ele sabe que Deus conhece o seu caminho. Como Deus conhecia o caminho de Jó, Deus conhece o caminho do salmista Davi. Deus conhece a intenção do seu coração, o desejo de servi-lo, o desejo de agradar o Senhor. Ele não perde a esperança em Deus. Então a fé de Davi faz com que ele continue com confiança, com esperança diante do Senhor. Não perca a esperança. Saiba que Deus conhece o seu caminho. Ele sabe onde você anda, ele sabe onde você está, o grau da tua luta, o grau da tua dificuldade. Ele sabe tudo que você possa estar vivendo. Então, meus queridos, a Bíblia nos mostra algumas verdades além disso. Olha só o que o texto vai dizer no verso 4. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Aí ele vai dizer: a ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quião na terra dos viventes. Então a primeira coisa que ele vai dizer: olha, a minha esperança está no Senhor. Então a primeira lição é: encontre o caminho do trono da graça. Lembre do caminho do trono da graça e retome ele, que é o caminho de oração, é colocando suas ansiedades, suas crises, suas dores no trono da graça, e Deus pode curá-lo. A segunda verdade: não perca a sua esperança, não perca a sua confiança e não perca a sua fé, porque Deus sabe o caminho que você anda, Ele sabe o vale que você tem andado, Ele sabe as crises que você tem vivido, Ele sabe que lugar da caverna você está, que caminho dentro da caverna, porque uma caverna é como um labirinto, existem caminhos mais estreitos, mas também existem lugares espaçosos dentro da caverna, e Deus pode te conduzir a isso, porque Ele conhece o seu caminho, e Ele conhece o caminho de tirá-los dessa caverna. Não perca a sua esperança.
em Deus, não desanime. Saiba que Deus conhece o seu caminho e Ele sabe onde você se encontra no meio da sua crise. Ele sabe onde você se encontra no meio da dor. Foi na caverna que ele foi encontrar Elias. Ele sabia onde Elias estava. Ele sabia aonde Daniel estava na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele sabe aonde os seus servos estão. Então não perca a sua esperança no meio da crise. E outra coisa, ainda que as pessoas não se importem com você, a terceira lição, saiba que Deus se importa com você. É isso que ele vai dizer: olho à minha direita e vê, pois, não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Tem situações na nossa vida, queridos, que parece que as pessoas não estão nem aí, nem nos observam, não sabe um terço da dor que você possa estar vivendo. Isso é verdade. Tem muitas pessoas que talvez estejam tão envolvidos com as suas crises, com as suas lutas, com as suas demandas, que esquecem de olhar para as pessoas que estão na sua volta. E até mesmo pessoas amigas, queridas. Mas isso não significa que ela não se importa. É que nós somos completamente limitados, não sabemos lidar com as nossas próprias crises e com as crises de terceiros. E às vezes somos egoístas, às vezes sentimos apenas a dor do nosso calo e não conseguimos ouvir a dor e o clamor de outros que estão com o calo apertado. Mas isso não significa que as pessoas não estejam atentos àquilo que estamos vivendo. É que elas não têm respostas muitas vezes. Elas não têm o caminho da saída. Porque elas mesmas se encontram às vezes perdidas e elas mesmas não encontram o caminho da sua saída e não sabem o caminho da sua saída. Outras não sabem nem o que dizer. Não estão preparadas, não viveram experiência suficiente. Davi, nesse versículo, do verso 1 até o 4, estamos aqui, vai mostrar que alguém que teve intimidade com o Senhor. Nós vamos para o versículo 5 aqui, nós vamos ver exatamente isso. Então, ainda que as pessoas não vejam, ainda que as pessoas não saibam o que você está passando, ou pareçam não se importar, não se entristeça. Isso não é o fim da sua vida, não significa que você não é importante, não significa que você não tem valor. Existe alguém que te ama, existe alguém que para ele você é muito especial, e você está sim na mira de Deus, você está no radar de Deus, no GPS de Deus. Ele se importa com você, ele vê você, ele sabe a tua dor, a intensidade da tua dor, a intensidade da tua alma, do sofrimento da tua alma, da tua angústia, da tua tristeza, daquilo que rouba a sua força, daquilo que mina a sua esperança. Exatamente o quadro que você está, é nele que você vai encontrar refúgio. Entenda então, em terceiro lugar, que Deus não desiste de você, que Deus sabe e te conhece, Ele se importa com você, embora as pessoas não se importem. E Davi sabia que Deus se importava com ele. Porque no Salmo 40 ele vai dizer: esperei confiadamente no Senhor e o Senhor me atendeu. Então ele sabia que aquele momento que ele estava vivendo na caverna não era um ambiente para toda a vida. Era uma fase que ele estava vivendo, mas ele sabia que o Senhor sabia onde ele se encontrava, que embora as pessoas não se importassem, não ligassem, não tomassem a sua causa e lutassem a favor dele, ele sabia que Deus uma hora se levantaria, assim como Jó. Eu sei que o meu Redentor vive e uma hora ele vai se levantar sobre mim. E eu quero que você entenda isso. Essa expectativa em Deus, você não se decepciona. O que nos decepciona é esperar que as pessoas façam aquilo que elas não podem fazer. Portanto, o nosso foco está errado. Davi, ele vai dizer: as pessoas, ninguém olha para mim e não se interessam. E vai ter hora que as pessoas não vão se interessar mesmo pelas nossas dores. Vai ter uma hora que as pessoas vão se cansar das nossas lutas. As pessoas não querem ficar muito tempo com uma pessoa que está vivendo problemas. Elas dão ali uma assistência, daqui a pouco elas mesmas fogem de você, te vê a milha e quer passar distante. Então vai ter hora sim que as pessoas vão deixar de se interessar por você. E vão te acusar de que você não tem força, de que você não está fazendo nada, que você está numa situação porque você quer. Mas Davi deixa expresso: essa situação atingiu a sua alma. E ele disse: livra a minha alma do cárcere.
E quando a alma está presa, ela não consegue fazer absolutamente nada, não tem força, independe do homem. Mas as pessoas querem que você resolva o seu problema, mas ser menos uma pessoa que tem um problema no radar delas. Ninguém vai viver conosco durante todo o nosso problema. Eles vão vir uma hora ou outra para nos dar refrigério, e que Deus usa essas pessoas para nos dar refrigério. E por mais que elas sejam bênçãos nas nossas vidas, todas elas são derivadas do Senhor, movidas pelo Senhor, e são respostas do Senhor. E às vezes Deus a afasta para saber, para que você não ponha o seu coração nela, sua expectativa nela, mas em Deus, que moveu essas pessoas até você. Então vai ter hora sim, mas isso não deve fazer com que você mude o seu caminho. Isso não deve fazer com que você então se entregue, que você chute o balde, que você permaneça na caverna, permaneça no isolamento da sua alma social e emocional. Esteja com a sua alma no cárcere. Então entenda, Deus, Ele se preocupa com você, Ele reconhece você, o seu estado, e Ele se interessa por você. Amém? A quarta lição que eu quero compartilhar encontra-se no verso 5. Diz assim: a ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. O verso 5 vai mostrar, observa que ele muda aqui da primeira pessoa e ele parte para a segunda pessoa. E ele diz, tu és o meu refúgio. Então vai mostrar que Davi, embora estivesse na caverna, embora estivesse com sua alma deprimida, com a sua alma no cárcere, angustiado, atormentado, com seu espírito esmurecido, sem força, sem vigor, sentindo-se sozinho, ele sabia que ele tinha a sua intimidade com Deus. Davi aqui, ele não esperou o quadro apertar, ele não esperou a situação agravar-se, ele não esperou que os problemas viessem engolir a sua vida. Davi, antes disso, ele nutria intimidade com Deus, ele nutria comunhão com Deus. E tem uma coisa que faz com que nós nos tornemos inabaláveis em situações difíceis, em tempestades, em desertos, em vales, em cavernas, em fornalhas. É a tua intimidade com Deus, a minha intimidade. E aqui é muito mais diferente. Aqui não é mais aquela ideia de distanciamento de Deus, mas é aquela relação íntima, de que você tem a sua relação com Deus na sua casa, de que Deus anda com você, de que Deus senta-se com você, de que você conversa com Deus. Davi viveu várias experiências grandiosas com Deus. Davi experimentou muitas coisas de Deus. E Deus o honrou. E ele sabia que essa era mais uma. Se tem uma coisa que nos ajuda a sair da crise, das cavernas existenciais da vida e das cavernas de isolamento social, das cavernas físicas, tem a ver com a nossa intimidade com Deus. Mesmo na crise, não perca a sua intimidade com Deus, não perca o seu relacionamento com Deus, continue orando, continue derramando, continue buscando, continue colocando diante dele a sua queixa. E é isso que Davi nos mostra. Intimidade com Deus é uma arma extremamente poderosa que nos faz ficar firmes diante das crises. A circunstância vem para nos destruir, mas muitas vezes não é ela que causa dano em nós, é o que ela encontra em nós. Isso tem a ver. E quando essa tribulação vem na vida de Davi, essa tribulação, essa angústia, essa situação de exílio vem contra ele, quando essa situação adversa vem contra ele, encontra nele um ser humano que fica com a alma angustiada, que fica com a alma triste, abatida, sentindo-se esmorecido no espírito, angustiado, deprimido, mas encontra fé e encontra relacionamento com Deus. Então, as circunstâncias vêm, mas o que faz a diferença é o que essa circunstância encontra dentro de nós. Estrutura com fé e relacionamento com Deus, ou uma vida superficial com Deus? E esse homem não tinha uma vida superficial com Deus. Esse homem tinha um relacionamento profundo.
E aqui parte para a segunda pessoa. Muda o discurso. Tu és o meu refúgio, o meu quinhão. Ele estava entendendo aqui, como eu disse anteriormente, que o refúgio dele não era a caverna, mas ele encontrava abrigo no Senhor, que é rocha eterna. Encontrava abrigo em Deus, que era a sua segurança. É Deus que é a nossa segurança, não é o seu trabalho, não é o seu médico, não é o seu conhecimento técnico, não são os seus conhecimentos intelectuais, não são as pessoas que estão em sua volta, não são os recursos que são o seu refúgio, que é o seu refúgio. O que é o meu refúgio, o que é o teu refúgio, não perca de vista, é Deus quem é o teu refúgio e Ele sempre será. Isso tudo pode sair, mas Deus tem a provisão de todas as coisas. Eu lembro do texto, por exemplo, de Elias, quando ele profetiza a fome naquele lugar, e vem grande fome, vem seca. E mesmo que ele tivesse profetizado, a seca atingiu ele. A situação de disciplina que Deus pôs naquela nação afligiu ele. Mas Deus proveu água do ribeiro e também os corvos para alimentar. E quando o ribeiro secou por causa da seca, ele foi atingido. Mas Deus disse, agora vai para uma viúva, alguém que não tinha nem para si. Deus usa para alimentar o seu profeta e alimentar toda a família. Então, o que nos traz estrutura, o que nos traz, de fato, solidez, base, não é o que tem dentro da minha despensa, não é o que tem dentro da sua despensa, não é o que tem na minha conta ou o que tem na tua conta, não é a estabilidade do meu trabalho, não é a estabilidade do teu trabalho. O que é importante é Deus, que é o depósito de todas as bênçãos. É Deus que tem um recurso. Ele manda que Elias vá para aquela mulher. Aquela mulher chega lá e diz assim, me dá um copo com água. E ela vai lá e vai dar água. Diz, mas antes traz um punhado de bolinho na sua palma da mão e me traz para comer. E ela diz, meu senhor, o que eu tenho aqui, senão na panela, é um punhado de farinha e um pouco de azeite, que eu estou pegando aqui 2 gravetos que vou assar, vou fazer um bolo e eu e o meu filho vai morrer. Então, ele diz assim, faz isso. Antes, prepara para mim e me sirva, porque segundo a palavra de Deus, não vai faltar farinha e nem azeite na panela. Então, o verdadeiro recurso não é o que eu tenho, não é o que você tem guardado, é o que Deus tem para mim e o que Deus tem para você. Então, nós confiamos muitas vezes nos recursos que está dentro da nossa despensa, no que temos no banco, mas nossa maior despensa é Deus, porque Deus pode prover farinha dentro de uma panela vazia e que essa farinha e o azeite nunca cabem. De uma despensa vazia, Deus pode multiplicar o azeite, Deus pode multiplicar. Então, meus irmãos, o que nos faz ficar firmes são as nossas experiências com Deus, nossa intimidade. Não espere a situação agravar para você desenvolver intimidade com Deus. Davi já vinha tido intimidade com Deus. Matou um leão, matou o urso, desafiou gigantes, venceu batalhas. Ele viu o poder de Deus. E ele diz assim, a caverna é mais uma. Então nós temos que aprender a entender isso. Mas só reagimos dessa forma e ficamos vivos dentro da caverna quando temos intimidade com Deus. E ele fala no verso 6, 7, dizendo, atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Acabou aí, meu bem? Então vamos lá para a gente concluir. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Observa aqui o que Davi vai nos ensinar no verso 6. Ele vai dizer, confiando em Deus, atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Eu lembro do rei Ezequias, quando foi ameaçado e recebeu uma carta que o assombrava, uma carta de terror que o ameaçava profundamente a ele, o rei. Ele vai para o templo e ele apresenta a sua carta a Deus e derrama perante Deus a sua oração e diz, Senhor, quem poderá livrar? Não há exército, não há homem que possa livrá-los desses que são mais fortes do que eu. O que Davi está dizendo?
que, embora os seus inimigos fossem grandes, fossem maiores e mais fortes do que ele sabia que Deus tinha força suficiente para livrá-los do cárcere, livrar sua alma da depressão, arrancar sua alma da prisão que as crises, que as lutas, que as injustiças, que as feridas da vida, que as marcas da vida, que as traições da vida, que as acusações da vida, as perseguições da vida tinham imputado nele. Ele sabia que existia alguém que era mais forte do que a força dos seus adversários. Ele reconhece primeiro, na crise, ele reconhece a sua pequenez. E quando ele reconhece a sua pequenez, ele deposita a sua confiança em Deus. Então, por último, deposite a sua confiança em Deus, a sua dependência em Deus. Reconheça que somos e que você é insuficiente para mudar esse quadro. Que muitas vezes os inimigos são mais fortes do que você. Mas lembre-se de que você tem um Deus que é maior do que todos. E aí, uma palavra, uma frase que as pessoas usam, que infelizmente virou um chavão, mas tem um significado muito importante, é que não diga o tamanho dos seus problemas, mas diga o tamanho do teu Deus. Então, embora os seus adversários que te sitiam hoje, que te cercam hoje, que te põem em exílios, que te põem em cavernas, que são autores dessa tristeza que você possa estar vivendo, dessa angústia, de algo que te perturba, de algo que tira a tua paz, faça como ele Davi. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes que eu. Reconheça que precisa de ajuda e reconheça a sua insuficiência. E automaticamente põe a sua dependência em Deus. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome, e os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. O que Davi conclui na sua oração é dizendo o seguinte: Senhor, hoje a situação que eu estou vivendo é mais forte que eu. Quantas vezes você vive um quadro que você não tem força e a situação é mais forte que você e você não tem forças para lidar com isso, recursos para lidar com isso, você não tem capacidade para mudar essa situação, você olha para um lado e olha para o outro, não vê uma saída, mas saiba que Deus, Ele é o Deus de todo recurso. Resultado, enquanto Deus responde a oração, o resultado da oração de Davi, ele vai dizer: e então transformarei a minha oração em louvor, e os justos me rodearão novamente. A alegria volta ao coração de se relacionar e de celebrar a sua vitória. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.